E aí, beleza? Bem-vindos ao laboratório secreto de uma cientista genial e sem escrúpulos, fazendo as maiores atrocidades em nome da ciência. Claro que estamos falando da mente brilhante de Vandinha Adams, porém em uma feira de ciências na escola, e ela sempre se empolga um pouco. Pois bem, era o dia das apresentações, e mesmo Vandinha pedindo para os seus pais não irem, eles apareceram. E os Adams, por onde passam, chamam a atenção de todos. E por ali só tinha coisas mais ou menos, sabe? Só que chega a hora de Vandinha se apresentar e primeiro ela mostrou a sua cobaia, o simpático tio Chico. É o meu irmão. Depois demonstrou que a mente da sua cobaia viajava ao ver um cubo mágico bem diferente do seu polvo Sócrates. Então por que não criar uma fórmula capaz de dar a inteligência de um polvo a um homem? E depois que o tio Chico tomou, ele foi capaz de resolver o cubo mágico em alguns segundos. Realmente impressionante, porém ainda continuava com fome. Então na premiação, Cyrus Strange, o fundador da feira, disse que o prêmio foi para todos, uma nova política de participação, para desânimo total de Vandinha, que se não tiver um perdedor, não é uma competição. Mas o Dr. Cyrus Strange gostou da forma de Vandinha, e se ela quisesse compartilhar, ele tinha um laboratório imenso para trocarem informações. Ela não aceitou, pois, segundo ela, a ciência era de família, e os Adams, por onde passam, gostam de esquentar as coisas. Caraca. Claro que Vandinha tinha um plano maior para mexer com a cabeça de sua família, começando por Feioso. Pois o garoto estava começando a se interessar por garotas e o tio Chico iria ajudá-lo com o seu método. E no jantar daquela noite, Vandinha não quis participar do ritual de mastigação. E já era o terceiro que ela não participava. Estava se mostrando meio distante da família e preocupado com sua filha, Gomes teve uma ideia de fazerem uma viagem juntos. O destino ainda era incerto, só que dentro do velho trailer da família, eles passariam um tempo juntos e bem próximos. Bom, antes de sair, apareceu um advogado chamado Senhor Mustela, dizendo que Vandinha Adams era filha de outra pessoa e foi trocada na maternidade. Claro que para Gomes e Mortícia era uma bela piada, e até deram um dedo de um tio falecido como pagamento, achando que Vandinha tinha feito aquilo para tentar escapar da viagem. Mas olha só, ela nem imaginava quem era aquele maluco. Mas bora para a estrada. Segundo Gomes, ficariam 3 semanas viajando, um tempo ideal para se aproximarem novamente. Porém, o tal Mustela foi contratado pelo seu chefe, e com um capanga, sua missão era a de pegar a Vandinha. A primeira parada seria Salem, mas o tio Chico, depois da fórmula de Vandinha, decidiu mudar de rota e ir direto para as cataratas do Niágara. Eu acho que o tio Chico estava se transformando, já ficando com uma pata de polvo. Já a Vandinha, como sempre, estava de saco cheio. E Feioso teve a oportunidade de chegar em uma garota, mas como chegou com uma cantada de pedreiro, as gurias caíram na gargalhada. Só que Vandinha tinha um boneco de voodoo de Feioso, e o resultado disso foi, primeiro, uma dança esquisitíssima que realmente impressionou a todos, e depois ela jogou o boneco nas cataratas. Eu vou falar, eu nem entendo esse lance de voodoo que faz até flutuar. E olha só, Feioso até voou, e depois disso caiu de barriga na água. Bem no bigolim do rapaz. Já Gomes queria dar uma de pica-pau, entrar em um barril e descer as cataratas. Mas Mortícia a avisou que o tal Mustela com seu capanga estava chegando. O jeito foi pular na água do mesmo jeito, com barril e tudo. E olha, o tio Chico também, e arrastou o maluco junto. Pelo menos assim ele saiu um pouco do pé dos Adams. Só que a Vandinha percebeu a forçação de barra do seu pai, e isso só poderia ser porque ele estava morrendo, e ela nem ligava, até deixava a sua mãe arrumar outro se quisesse. Mas viagem que segue, né? Enquanto isso, a vovó fazia uma baita de uma festa na casa dos Adams, só que estava meio difícil agradar os adolescentes, pois queriam uma super celebridade. E a próxima parada foi em Sleepy Hollow, em Winchester, e ali o tio Chico contou uma história sobre Vandinha na maternidade, que no dia que ela nasceu, queria ver sua sobrinha, só que acabou acordando todos os outros bebês, e para acalmá-los, usou um malabarismo com bebês.
muito comum nos Addams. Mas depois pôs todas as crianças para dormir e depois devolveu elas em seus lugares. Só não tinha certeza se era o lugar certo. E essa história aí preocupou Mortícia e Gomes se realmente ela foi trocada na maternidade. E talvez aquele maluco advogado estava falando a verdade. Então Gomes teria uma fórmula de saber, mas ainda não iriam contar para a Wandinha. O problema é que Wandinha estava ouvindo toda essa conversa e agora também estava na dúvida se foi trocada ou não no seu berçário. Mas antes de qualquer coisa, a próxima parada que fizeram foi em Miami, para ver se as crianças se divertiam um pouco na areia. Claro que eles estavam mais interessados em espantar os banhistas, e Gomes também estava esperando uma pessoa que queria se juntar nessa viagem. O primo mais estiloso dos Addams, o primo It. E olha, esse sabia chegar com estilo, hein? What the lady say? Lady bravo. Depois dali, chegaram no caminho para o Texas, e Wandinha ainda estava com aquela pulga atrás da orelha, querendo saber com o seu primo It como era ser o mais diferente da família. Bom, ele disse que era só mostrar quem era de verdade e teria valor para a família Addams. Enquanto isso, o tal Mustela estava quase chegando ao trailer. Nada que um soco não desse jeito, indo parar em um monte de fezes de vaca. Vendo o perigo, Gomes mudou o destino, indo parar em um lugar chamado Alamo, um hotel que fazia apresentações. E era o dia da Miss Pimenta Mirim. E já colocaram a Wandinha para participar, e para se livrar do tal Mustela, também queriam se disfarçar. Já a Wandinha, no camarim, mostrou a uma garota um dos seus talentos de ler mentes, deixando a menina bastante assustada. Ela é louca? Bom, apesar do disfarce dos Addams, Wandinha não estava nem um pouco contente com o que fizeram com ela. Além de a transformarem em uma garota normal, colorida, ainda tinha que dançar com as outras meninas. Claro que achou aquilo horrível, mas antes ela tinha armado uma trollagem à la Carrie a Estranha, sabe? E acabou com a festa da criançada. Mas como o tal Mustela apareceu, Gomes inventou que ele era um caçador de talentos, e Tropeço conheceu o seu rival nesta história, o Pongo, o capanga do Mustela. E mais uma vez conseguiram escapar. E depois de encher o tanque, o destino era o Grand Canyon. Só que ao chegarem lá, o tio Chico parece que estava passando por mudanças um pouco maiores, e agora sim quase se transformando em polvo. E ali no Grand Canyon, o primo It, também milionário, chegou de jatinho para levá-lo embora, pois uma atriz famosa queria vê-lo só para deixar feioso com inveja. Por que eu não fui pedir dicas pra ele? Burrice. Ganhou um colar de sua mãe que passou por várias gerações, e olha só, dentro daquele colar tinha uma gota de sangue de cada Addams, mas na sequência, Feioso explodiu literalmente o Grand Canyon, e parece que o moleque não consegue chegar em um lugar e não explodir alguma coisa, e mais uma vez, tinham que se esconder. Mas para falar a verdade, nem precisavam ficar se escondendo. Wandinha sabia muito bem se defender, e quando o tal Mustela apareceu, caiu na sua armadilha, e ela descobriu quem estava atrás dela, o Sr. Cyrus Strange, o cientista que contou que perdeu sua filha na maternidade, e quando a viu na apresentação sabia que era sua filha há muito tempo perdida, pois ele investigou. Ela nasceu no mesmo dia e na mesma maternidade, era brilhante e uma verdadeira cientista, e tinha tudo para ser sua filha, mas antes de qualquer fato concreto precisava investigar o seu sangue. E depois de retirar alguns pelos do cabelo de Gomes, Wandinha, com seu kit de cientista, descobriu com o Tropeço que ela não era uma Addams. Eu não sou uma Addams. Você é louco. Ok, Wandinha tomou uma decisão. Já que não fazia parte da família, decidiu buscar a verdade e seguir o seu caminho, deixando apenas uma carta para os Addams e de despedida. Tropeço também não era um Addams, então juntos seriam uma dupla de desgarrados de uma família que nunca fizeram parte. O destino agora era Sausalito, na Califórnia. Mas claro que os Addams não iriam desistir de Wandinha, foram também. E lá no Vale da Morte, Wandinha e Tropeço chegaram a um bar de motoqueiros. O pessoal se passava por durão para esconder os traumas de infância, e Wandinha pediu para Tropeço mostrar o que suas mãos grandes eram capazes de fazer. Só não imaginou que ele iria sentar no piano e mandar um I Will Survive para os machos soltarem a franga, E bom, pelo menos ganharam uma carona para Sausalito, pois era lá que tratavam seus traumas de infância. Valeu. Bom, Strange era milionário,
também morava em uma mansão enorme e ao atender a porta já achou que Wandinha estava de volta para ficar em casa. Bom, sua esposa era meio estranha e estava com laringite e sua filha, que possivelmente foi trocada, parecia mais uma porquinha, mas o que ele queria mostrar para ela era o seu super laboratório, onde faria o exame de DNA em Wandinha. E olha, olhando a cabeça do doutor e da Wandinha, dá pra ver uma certa semelhança. Mas claro que isso não bastava, né? Mas o computador deu positivo e ela era a filha do Cyrus Strange. Bom, só que nesse momento chegaram e olha que o tio Chico não estava nada bem. Mas a decepção de Gomes, além de tropeço, foi ver Wandinha já na família de Cyrus Strange. Só que ele mostrou a prova que o DNA de Wandinha batia com o dele. Já a outra garota não tinha nada a ver com ele. Só Feioso que adorou a garota. Uai! Não tinha jeito. Eles teriam que aceitar o resultado e os Addams ficariam nos quartos de hóspedes e partiriam no dia seguinte. E olha que Cyrus Strange e Wandinha fizeram bastante coisa em uma tarde. Gomes acreditava que tinha perdido sua filha, mas Feioso conheceu Ofélia, a menina meio porco que morava em um chiqueiro, achando aquilo tudo o máximo. Só que ela realmente era uma porquinha, sabe? O que você disse? Meu Jesus amado. Bom, foi daí que tudo foi revelado. Na verdade, eram animais que Cyrus Strange transformou em humanos, só que ele não conseguiu. A única que fez isso foi Wandinha, então forjou o teste de DNA para roubar a sua inteligência. E o teste que ele fez foi forjado com o dedo que deram de presente para o advogado, deixando todos os Addams desacordados. E como Wandinha conseguiu em poucas horas resolver a fórmula que daria certo, Cyrus Strange queria usar a fórmula nos próprios. Ele disse que se desse certo, ficaria ricos, mas Wandinha achou aquilo ridículo, pois era ainda a sua família e não concordou com nada. Pois bem, ele faria do mesmo jeito. E mesmo Wandinha chamando o tropeço para impedi-lo, Cyrus também tinha o seu grandalhão, o Pongo, e foi o momento que os dois saíram no abraço. O quê? Não acredito. Assim, os dois eram amigos do manicômio, onde Tropeço escapou e foi atropelado por Gomes. Então, os dois estavam do lado de Wandinha e fizeram Cyrus Strange de bola, e depois foi com ele que acabaram soltando a família. O problema é que ele caiu bem no meio do experimento. E Cyrus se transformou em uma criatura gigantesca e bizarra, cheia de partes de outros animais. Ele ia acabar com todos que estavam por ali. A sorte que o tio Chico estava maior do que ele, e agora sim virou uma luta de monstros gigantes. E olha, o tio Chico realmente era poderoso. Levou-o para seu habitat natural e soltou graxa em cima dele. E depois derrubou o maluco da mansão gigantesca. O problema é que o tio Chico estava morrendo por causa da experiência de Wandinha. Mas graças ao colar que Mortícia deu a ela, tinha uma gota de cada Addams da família. E foi com este frasco que salvou a vida dele. E rapidamente criou a fórmula. E olha só, ele voltou ao normal. E Wandinha aprendeu que quanto mais diferente fosse na família, mais Addams ela seria. E finalmente cedeu a um abraço a quem merecia, seu pai. Prontos agora para voltar para casa. Família Addams, vamos para casa. Mas olha só, ao chegar em casa, estava rolando a maior festa. E diferente do que a vovó imaginava, os Addams adoraram. E a apresentação ficou por conta do primo mais estiloso dos Addams, o primo It, agitando a galera. E porque o teste de Wandinha deu negativo? Era porque Gomes usava peruca. Sim, ele era o seu pai. Estavam planejando outra viagem, só que agora pelo mundo. Terminando assim, a família Addams 2, filme de animação e comédia de 2021, e eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Animações, valeu, é nóis!